A Igreja Ortodoxa tem apresentado um crescimento significativo aqui no Brasil. Segundo os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com o censo de 2010, há cerca de 131.571 cristãos ortodoxos aqui no país. E para entender um pouco mais sobre essa denominação, nós conversamos agora com o padre Miguel Felipe, que é da Igreja Ortodoxa Sírio-Malankara Indiana. Muito bem, primeiro eu desejo boa tarde a todos os telespectadores desse canal, que Deus abençoe, agradeço a oportunidade de estar aqui, e precisamos reiterar o sentido da palavra vocação, que vem do latim vocare. Vocare significa chamado, então todos nós temos uma vocação, um chamado a algo na nossa vida. Inicialmente, a igreja, ela tinha como vocação somente a vocação sacerdotal. Hoje, todo chamado, a igreja amadureceu essa ideia e entende-se como uma vocação. Mas a minha vocação se deu através da experiência na igreja com a minha avó. Nós participávamos muito do apostolado da oração, de muitos movimentos da própria igreja, e assim, em um dia ela foi em um encontro, e eu senti aquele chamado, eu senti aquele desejo no meu coração de que eu tinha que servir ao Senhor mais de perto. E foi aí, então, que eu comecei a procurar ajuda vocacional para compreender aquilo que eu tinha sentido no meu coração, aquela chama que se queimava. Algo tinha acontecido diferente naquele encontro. A minha avó falando daquele encontro, então, eu fui sentindo aquela chama arder cada vez mais forte e comecei a, então, participar daquilo que nós chamamos de encontro vocacional, onde, antes de entrar no seminário, a pessoa participa de vários encontros para ela discernir se é isso mesmo que ela quer, se ela quer ter essa experiência no seminário, se ela quer iniciar os estudos, ou se talvez é algo da cabeça dela somente. E aí, na realidade, discernindo aquele chamado que eu tive, foi aí que eu ingressei no seminário aos 15 anos para iniciar os estudos para ser sacerdote. Padre Miguel Felipe, aqui no Brasil a gente tem a presença, né, da Igreja Católica Romana muito forte. O senhor já iniciou aos 15 anos dentro da Igreja Ortodoxa. Como foi a escolha para fazer parte aí da Igreja Ortodoxa Sírio-Malankara? É assim que se pronuncia? Isso, Sírio-Ortodoxa Malankara. Sírio-Ortodoxa Malankara. Conta para mim como é que foi isso, né? Ainda a gente, de acordo com o IBGE, a gente tem aqui um pouco mais de 1.000 pessoas, mas é um censo de 2010, né? Ainda não está atualizado, então eu acredito que o número seja muito maior que isso, mas é uma denominação que vem crescendo. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco da escolha e da denominação em si. Muito bem, inicialmente eu ingressei no seminário da Igreja Católica Romana, onde permaneci por aproximadamente 4 anos, né? E ali nós tivemos uma aula com um padre que foi cerimonialista, inclusive, do Papa João Paulo II, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. E esse padre, então, em uma aula de eclesiologia, ele disse as seguintes palavras: a Igreja Ortodoxa é tão Igreja de Cristo quanto a Igreja Católica Romana, porque ambas as igrejas, tanto do Oriente como do Ocidente, procedem dos santos apóstolos. E aquela frase, então, me marcou muito. E na minha região não existia Igreja Ortodoxa. Eu sou natural de Goiás, né? E não existia Igreja Ortodoxa, tão somente igrejas católicas romanas. E aí, partindo dessa experiência, aquilo me chamou a atenção e me causou uma inquietude. Eu comecei a pesquisar e fui compreendendo a tradição, os costumes, e eu fui me apaixonando pela tradição ortodoxa. E mais tarde, inclusive, fui desenvolvendo dentro da própria fé ortodoxa carismas, né? Carismas de cura, libertação, mas dentro da historicidade da Igreja Ortodoxa, aquilo me chamou muito a atenção e me marcou profundamente. E aí,
depois eu pedi um tempo do Seminário Católico Romano, e conheci então o arcebispo Dom José Faustino, da Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, no Brasil, que me ajudou muito. Eu pude ter parte da formação com ele, convivi com ele, fui ordenado mais tarde pelo arcebispo da Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, Dom Tito Paulo Randa, né, um arcebispo iraquiano de nacionalidade sueca, e hoje estamos caminhando sob a jurisdição da Igreja Sírio-Ortodoxa Malankara. Mas isso me chamou a atenção, né? Esse início dessa caminhada. Agora é desafiador. Aqui no Brasil, ser ortodoxo ainda há muita desinformação, ainda há pessoas que têm resistências, porque nós viemos para cá inicialmente com os imigrantes sírios, com os imigrantes indianos, com os imigrantes gregos, árabes, e hoje houve essa abertura para nós brasileiros, para nós também nos tornarmos ortodoxos, e ainda é um pouco desafiador, mas graças a Deus nós temos várias oportunidades, como essa que eu agradeço, de vocês oportunizarem para nós estarmos aqui falando da nossa fé, falando um pouquinho da nossa tradição, e assim as pessoas vão conhecendo também, vendo que ortodoxo não é muçulmano, muita gente confunde, né? Não é muçulmano, nós somos cristãos, os primeiros cristãos, a igreja que se iniciou em Jerusalém, depois partiu para Antioquia da Síria, conforme o próprio livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 11, 26, dali partiram os apóstolos, os discípulos, inclusive Roma foi evangelizado a partir dali, por isso que São Paulo escreveu a carta aos Romanos, e conforme o próprio livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que da igreja de Antioquia partiram os primeiros apóstolos, os discípulos de Jesus, para outras regiões para evangelizá-las. E partindo da fala do senhor, eu gostaria que falasse dessa tradição, né, que tanto chamou a sua atenção e te atraiu, né, para essa denominação. Quais são as principais tradições aqui no Brasil, né? Porque, como o senhor disse, vem com os imigrantes da Índia, os sírios, então há uma mistura aí de cultura. Então, como é que a gente consegue manter a tradição e, ao mesmo tempo, se adaptar, né, a um país tão diferente dentro da religião? A primeira coisa que nós precisamos recordar é que ortodoxa significa fé correta, aquela fé que não se alterou, que não se diminuiu, mas que permanece desde os apóstolos até os dias de hoje, sem diminuir ou alterar, e não pode ser mudada. Foi também Santo Inácio de Antioquia, terceiro bispo e patriarca da Antioquia da Síria, no ano 107, que pela primeira vez usou o termo católica, quando viu gentios e não gentios estando se unindo. E aí ele diz, a igreja agora está ficando universal, a igreja agora está ficando unida, por isso ela é católica, uma, santa, católica e apostólica, conforme as definições do Concílio de Nicéia, Constantinopla e Éfeso. E esta fé, ela é muito desafiadora. O que mais me chamou a atenção foi a riqueza litúrgica, a liturgia de São Tiago, que é própria da nossa jurisdição. Essa liturgia, ela tem uma riqueza teológica muito grande, muito profunda, que toca os nossos corações. E a segunda coisa também que me chamou muita atenção foi a questão do celibato não ser obrigatório, né? Antes da ordenação, a pessoa pode tomar a decisão se vai ser um sacerdote casado ou um sacerdote monge, né? E isso precisa ser decidido antes da ordenação, porque a partir do momento que uma pessoa resolve fazer os votos de monge, de pobreza, castidade e obediência, ele não pode voltar atrás, né? Então, isso me chamou muito a atenção, porque a lei versus carisma, né? Há pessoas que têm um chamado para a vida de castidade, para a vida de monge, mas há pessoas que têm a vocação sacerdotal, como eu, mas que também querem ser casadas, né? Eu sou casado, e assim, essa questão é muito importante, porque quando há obrigatoriedade da castidade, nós temos experiências muito ruins. Tem pessoas que realmente vivem a castidade, vivem a santidade, mas há outras pessoas que com a castidade obrigatória acabam, infelizmente, sendo deprimidas, oprimindo aquilo e gerando outros problemas. Mas, então, essa riqueza na liturgia, essa riqueza na tradição de manter a fé dos apóstolos, isso me chamou muito a atenção, me cativou, e assim,
Eu amo muito a Igreja Ortodoxa, a defendo, cada dia estudo mais, aprofundo mais, porque a ortodoxia é um mar, né? Quanto mais você mergulha, mais água tem. O senhor falou, é casado, tem 2 filhos, e aí eu já vou puxar esse gancho, né? Como é que funciona a religião, como o senhor disse, chamou muita atenção por conta do celibato, é muito diferente realmente da Igreja Católica Romana, que a gente está bastante habituado também. E eu queria que o senhor falasse dessa relação, né? Família e a religião e a igreja ali. Como é perpassado isso, né? Para os seus filhos, dentro de casa, é o padre, é o pai, é possível separar, é junto, como é que funciona para a educação também? O dado interessante de um padre é que onde o padre está, ele acaba sendo padre, né? Mas o primeiro ministério de um sacerdote é a sua casa, é a sua família. Essa é a nossa primeira obrigação, porque a igreja, ela começa dentro da nossa própria casa. A minha igreja começou com a minha avó, com o exemplo dela, com o exemplo de oração, de devoção, de participação na igreja. E a minha avó tinha um detalhe muito interessante, ela fazia de nossa casa um templo, né? Uma igreja. E isso me marcou muito. Então, nós, padres casados, temos 2 desafios, a igreja e a família. Mas nós temos um desafio ainda maior, que nós temos todos os dias a responsabilidade de ser um exemplo maior de pai. Porque para nós sermos pais da comunidade, a palavra padre significa pai, e em aramaico, padre, a palavra padre é abuna, que significa o grande pai da comunidade. Então, nós temos esse desafio de catequizar a nossa casa, ser exemplo de família, para catequizar também a nossa igreja. O senhor tem falado muito sobre os desafios, né? Eu acredito que tanto o desafio como padre, né, na sua função, como também em relação ao preconceito religioso. E eu gostaria que o senhor falasse como é que o senhor percebe o preconceito religioso. O senhor disse, nós não somos muçulmanos, nós somos cristãos também, porque ainda há essa desinformação. Como é que o senhor percebe isso na sociedade e qual o caminho que o senhor acha que é o melhor para se combater a intolerância religiosa e o preconceito religioso? Este dado eu descobri que muitas pessoas nos confundiam com muçulmanos, porque, dado o 3º período de teologia, eu fui fazer um trabalhozinho e eu entrevistei um casal de muçulmanos. Nisso, ele foi perguntando, mas onde é a igreja? E quando eu comecei a passar o endereço, ele falou, nossa, então agora eu entendi por que as pessoas disseram que nesse local tinha uma mesquita. Aí eu falei assim, sério, ele é? Eu falei assim, olha, a primeira vez que eu vi uma mesquita com uma cruz. Então, há alguns preconceitos, né? Há pessoas que têm preconceitos ainda com o padre casado, há pessoas que têm preconceitos com a igreja ortodoxa. Agora, como é que nós combatemos a intolerância religiosa, a desinformação religiosa? É com o amor. Porque o próprio Cristo nos ensinou o que constrange o inimigo, o que constrange uma pessoa que está agindo de má fé, que está praticando desinformação. É o amor de Deus. Quando nós amamos, apesar das pessoas pensarem mal, falarem mal por desconhecimento ou por ignorância, então quando nós ainda assim continuamos a amar o nosso próximo, a amar o diferente, a amar aquela pessoa mesmo discordando dela, é assim que nós vamos ter um mundo melhor, ter uma família melhor, ter um país melhor, mais unido, com tanto ódio, com tanta coisa ruim acontecendo, tanta desinformação sendo por aí colocada a postos, né? Nós precisamos ir na contramão e continuar amando. Muito bacana isso. Acho que é realmente a palavra-chave, né? O amor, ele consegue realmente alterar a nossa sociedade, é no que a gente precisa acreditar. Aqui na Bahia, nós temos muitas festividades populares que se misturam bastante com a religião, né? Tanto religião católica, cristã, quanto de matriz africana. Gostaria que o senhor falasse sobre as principais festividades e celebrações da Igreja Ortodoxa que são realizadas aqui no Brasil.
Olha, nós tivemos nesse sábado aqui na cidade de Fazenda Rio Grande a festa de São Miguel, foi uma festa linda, uma bênção de Deus, né? E marcou muito, nós tivemos muitas pessoas aqui no santuário, mas também no domingo nós celebramos uma festa muito importante para o Oriente, para o Ocidente, que é a Natividade de Nossa Senhora, isto é, o nascimento de Nossa Senhora, que é celebrado no dia 8 de setembro. Isso marca muito a nossa fé, porque a Igreja Ortodoxa, ela foi a primeira igreja cristã a usar o termo Mãe de Deus, isso já no segundo século do cristianismo, né, que depois foi definido nos três concílios de Nicéia, Constantinopla e Éfeso. Então, essa é apenas uma das grandes festividades, mas aí tem o jejum de Nínive, tem também o Domingo da Ortodoxia, tem um calendário anual de santos, mártires, que nós comemoramos, porque os santos, eles não são para ser adorados, mas os santos, eles são modelos de vida para nós, e conforme a própria palavra de Deus, os santos intercedem por nós, porque eles tiveram virtudes heróicas, né? Quando nós, no ano de 2014, tivemos mais de 20 mártires no Egito, vários mártires pelo mundo, que não negaram a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são várias festividades da igreja que nós temos, e assim, a questão das festividades é muito próximo da própria Igreja Católica Romana, né? Porque ambas as igrejas, elas eram uma só até o ano 451, depois no Concílio de Calcedônia houve o grande cisma, né? Mas as igrejas, elas caminham muito próximas, ambas reconhecem os seus sacramentos uma da outra, temos acordo com a Igreja Católica Romana, que onde há um fiel, né, que não possa frequentar uma igreja da outra, este fiel pode ir até aquela denominação, receber o batismo, receber a Eucaristia, receber a crisma. O senhor falou das festividades também que trazem universais, né? Que trazem de outros países. Eu gostaria que você falasse sobre a relação da Igreja Ortodoxa Sírio-Malankara. É isso? Desculpe se eu pronunciei errado. Em relação às outras igrejas em outros países, né? Ortodoxas. Como é que funciona essa relação? Muito bem, nós fazemos parte da família das igrejas orientais antigas, né? Tem duas linhas de igrejas ortodoxas, as igrejas greco-ortodoxas, que são aquelas de rito de São João Crisóstomo, uma liturgia bizantina, né? Aquela liturgia mais solene e tudo, e tem as nossas que são das igrejas orientais antigas, principalmente a nossa liturgia de São Tiago, não é? E estas igrejas, elas se dão bem, né? As igrejas ortodoxas, elas conversam, têm unidade. As igrejas apostólicas, elas têm uma união. Há diferença de jurisdição, há diferença de hierarquia, mas uma só fé. O que nos une é o credo niceno-constantinopolitano, que forma esta grande família, a ortodoxia, né? A Igreja Malankara, por exemplo, só na Índia nós temos 2 milhões de fiéis, né? A Igreja Russa Ortodoxa, 3 milhões na Rússia, e assim sucessivamente. Eu morei na Grécia, né? Lá na Grécia, a maioria da população é ortodoxa, é a igreja oficial do Estado também, e assim sucessivamente. Então, a relação é de amizade, é de amor, quando os patriarcas se encontram, é de respeito, porque dentro da nossa tradição, todos os apóstolos eram iguais em direitos e deveres, né? E assim, a igreja permanece mantendo essa tradição. Os patriarcas de todas as igrejas, eles são iguais em direitos e deveres, mantendo a unidade da cabeça da igreja, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Miguel Felipe, recentemente a Igreja Ortodoxa também ganhou grande popularidade com a representação do ex-candidato à presidência da República, o Padre Kelmo, né, que ele é realmente da Igreja Ortodoxa do Peru, né, que tem a representação aqui no Brasil. E eu gostaria de saber do senhor como o senhor vê o envolvimento de pessoas religiosas, né, da religião com a política.
Muito bem, nós temos que ter muita prudência quando nós nos envolvemos com a política. Por quê? Porque um padre ser necessariamente um candidato não é muito bom para a visão da igreja. A nossa igreja, ela não tem comunhão com essa igreja ortodoxa do Peru, né? E por isso nós não podemos reconhecê-la e nem reconhecer os seus sacramentos. Nós a respeitamos porque é uma instituição, né? Mas nós não temos nenhuma ligação com eles. Então, a questão do padre Kelmo eu respeito, né? Mas desaprovo a candidatura dele, eu não sou favorável a um padre candidatar-se. Um padre pode até se envolver apoiando alguém, né, mas com muita descrição, com muita cautela, mas necessariamente um padre entrar para ser candidato, eu não concordo. Primeiro porque igreja é igreja, Estado é Estado. Bacana. Gostaria de agradecer muitíssimo a entrevista, foi um prazer conversar com o senhor, assim, entender um pouco mais a religião. E só para pegar uns dados, eu gostaria que o senhor falasse onde fica a igreja, senhor, quantos fiéis tem, e deixasse um recado final, né? Tanto para quem professa a mesma crença, mas para todos os nossos leitores também. Qual é a palavra do padre Miguel Filipe? Stephanie, eu quero agradecer, antes de mais nada, a sua disposição em me receber aqui, me sinto muito honrado, ao Jornal Farol da Bahia por abrir as portas para nós, muito obrigado, esse jornal que é muito conceituado, tem feito um trabalho muito grande no tocante às notícias, que Deus abençoe muito. Eu agradeço muito essa possibilidade. A nossa igreja está em Fazenda Rio Grande, no estado do Paraná, né? E aqui nós temos em torno de 200 fiéis, mais ou menos, mais frequente uns 120, 130, outros que às vezes estão, às vezes não estão, ao total em torno de 200 fiéis. E nós exercemos aqui um trabalho de cura, libertação também, além da liturgia, isto é, extra-litúrgica, é um carisma que Deus me entregou, que eu desenvolvi a partir de uma experiência com o Espírito Santo. E hoje, o que eu digo para as pessoas? Ame a Cristo acima de tudo e ame o próximo como a ti mesmo. Só isso, é o mandamento que Cristo nos deixou. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos que a pessoa não consegue respeitar o outro, respeitar o diferente, não consegue ter, assim, esse diálogo que nós tínhamos tempos atrás. O nosso país precisa muito de união, união do bem, união das pessoas que ajudam o próximo, união das pessoas que estendem a mão, união das pessoas que querem ser um outro Cristo na vida das pessoas, quer seja na sua casa, quer seja no seu trabalho, onde quer que você conviva. Seja um outro Cristo para as pessoas. E quando as pessoas fizerem algo que te magoe, que te chateie, aprenda a silenciar e colocar nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a todos os telespectadores, a todos os ouvintes, a todos os leitores desse canal de notícia. Muito obrigado. Muito obrigada. Tenha um bom dia.